Amém. Glória a Deus. Seja louvado, irmão. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Glória a Deus. A leitura da Bíblia, que está no último capítulo de Mateus. Irmãos, último capítulo de Mateus é o capítulo 28. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos abrem, tá bem, irmãos? Para que nós possamos ler. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Fala sobre a ressurreição. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados. E como os mortos, mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei quem buscais a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo ela pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E, indo eles, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo... perdão, pulei aqui. Versículo 29, tinha pulado para o Marcos. Versículo 29. Perdão. Não, versículo 9. E, indo eles, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Vamos ler até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Depois nós damos a continuidade no versículo 11. Glória a Deus. Irmãos, aqui na palavra da ressurreição, nós vemos aqui que aqui no primeiro verso já diz sobre num sábado, bem no final do sábado, no primeiro dia, né, esse evento ocorreu no finalzinho de sábado, e já na madrugada de domingo, né, esse evento ocorreu bem cedo, bem de manhã do domingo, e ali, então, nós vemos aqui que Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ver o sepulcro. Numa passagem, nós vemos que elas foram levar unguento para ungir o corpo de Jesus. Mas, quando elas chegaram ali, irmão, para ver o sepulcro, eis que houve um grande terremoto, né? E porque um anjo do Senhor tinha descido no céu. E ele chegou ali, e ele mesmo, o próprio anjo, removeu a pedra e acabou assentando sobre ela. Nesse versículo 2, irmãos, vamos ver esse anjo do Senhor. Quem seria esse anjo do Senhor? Nós podemos abrir aqui, irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 9. Vamos até lá para nós falarmos de Daniel. Glória ao nome do Senhor Jesus. Livro de Daniel, capítulo 7. Vamos identificar esse anjo, tá bom? No versículo 9, olha.
Aqui Daniel, ele teve uma visão e ele disse assim, ó, e continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia assentou-se, e o seu vestido era branco como neve, e o cabelo da sua cabeça como lã limpa, e o seu trono chamas de fogo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E as rodas dele, fogo ardente. Então, já se mostrou aqui, irmãos, glória a Deus, uma das identificações que o profeta Daniel tenha visto. Vejamos isso, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, que também no Daniel capítulo 10, versículo 6, também mostra, nós vemos aqui no versículo 6 do capítulo 10, diz assim, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés com cor de bronze assalado, e as vozes das suas palavras como a voz de uma multidão. Então, vejamos algumas referências sobre esse anjo. E aqui, irmãos, nós vemos, então, voltando para o Evangelho, glória ao nome do Senhor Jesus, esse anjo, ele estava sobre essa pedra. E o seu aspecto, aqui no versículo 3, nós vemos aqui no versículo 3, que o seu aspecto era como um relâmpago, um vestido branco como a neve. Vemos que ali está em Daniel, né? Nós vemos aqui no livro de Daniel, acabei de ler para vocês, tanto o capítulo 7 com o versículo 9, e o capítulo 10 com o versículo 6. Esse era o aspecto do anjo. Aí, irmãos, no versículo 4, nós vemos aqui que os guardas estavam com medo, né? O guarda estava com medo dele, os guardas viu esse anjo também. E ficaram muito assombrados e como mortos. Então, veja, irmãos, nesse versículo 4, glória ao nome do Senhor Jesus, os soldados, eles perderam a consciência. Quando eles estavam como mortos, irmãos, nós vemos aqui que eles perderam a consciência e caíram no chão. O susto. Você sabe que tem susto, irmão, quando a pessoa se assusta, ela desmaia, não é isso? Foi exatamente o que aconteceu com os soldados. Esses soldados romanos, eles se assustaram, porque as coisas de Deus, irmão, é muito celestial. Para quem conhece o Senhor, nosso Salvador, ele é tão poderoso, irmãos. Jesus sempre trouxe paz para os seus discípulos. Só vou colocar aqui para vocês entenderem bem. Vocês lembram quando os discípulos estavam atravessando o mar que Jesus mandou? E na quarta vigília, Jesus veio andando sobre o mar, eles já estavam assustados por causa das ondas, a tempestade, e vem Jesus andando sobre as águas, e um deles ficaram muito temerosos e gritou para os demais, é um fantasma. E Jesus logo, de prontidão, ele falou, não temais, sou eu, tenham paz. Então, amados, Jesus, ele sempre traz a paz para os seus filhos. Quando a gente vê alguma coisa que é sobrenatural, é claro que vai se espantar, porque o ser humano, ele está na natureza, ele não saiu para um ambiente espiritual, mas tem algum caso que Deus permite que nós vamos para um ambiente espiritual. E o que acontece? Quando a pessoa não percebe, ela se assusta, mas o Senhor nosso Deus, ele traz calma, ele traz paz. Vejamos aqui que essas mulheres, olha só, os guardas ficaram assombrados, porque eles não conheciam o poder divino de Deus. Mas veja o que aconteceu aqui, irmãos. O anjo, você pode ver aqui no versículo 5, diz assim, ó, mas o anjo respondendo disse às mulheres, o anjo não conversou com eles, conversou com as mulheres. As mulheres eram discípulos do Senhor Jesus. Então, as mulheres estavam em comunhão em tudo que Jesus ensinou. E é claro que o anjo chegou e disse para a mulher, não tenhais medo. Olha aí, ó, olha só a paz que Deus dá a nós. O anjo enviado de Deus diz para elas, não tenhais medo, porque elas viram aqueles homens também, todos caíram por chão em terra, desmaiaram. É assustador, né, meus amados? Vocês imaginem isso, de madrugada, num domingo, acontecer. E um anjo resplandecente, com suas vestes brancas, resplandecente, como luz, né? Brilhava no meio de uma noite, de uma escuridão, de trevas, e esse anjo se direciona para elas e diz, não tenhais medo, pois eu sei a quem vocês buscai, a Jesus, que foi crucificado. Veja, o que é a comunhão, tá vendo? O anjo disse que sabia qual o motivo que ela foi lá.
E ele falou que vocês vieram ver a Jesus, né? Buscar Jesus que foi crucificado. Aí o anjo fala para eles, no versículo 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, onde o Senhor estava morto. Irmãos, olha que comunhão gloriosa. As nossas irmãs, Maria Madalena, a outra Maria, ela houve paz no coração dela. Ela conhecia o seu Senhor Jesus. Ela sabia do Senhor Jesus. E o anjo veio, irmão, é muito forte, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que foi acima da natureza. Deus interviu, mandando o seu anjo, glória a Deus, e conversar face a face com o ser humano. E começou com essas duas mulheres aqui, irmãos. Veja, que obra divina. Houve paz no coração dele, que ele falou, haja paz, né? Não temas, não temais. Eu sei quem vocês estão vindo buscar. A Jesus, ele já ressuscitou, foi crucificado e ressuscitou. Vem cá, vou te mostrar aqui onde ele estava. Então, nós vamos ver aqui no versículo 5, meus amados, que ele mostrou, né? Vinde, aí o versículo 6 diz, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, vamos ver aqui, irmãos, no capítulo 6, o anjo mostrando para aquelas duas mulheres. Vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 12, 40, vamos ver o que está dizendo aqui, no próprio livro de Mateus 12, 40. Olha aqui, capítulo 12, versículo 40, nós vemos aqui que Jesus falou assim, ó, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha, a comprovação, a veracidade. Jesus aqui, eles estavam falando com esses fariseus, que eles queriam que Jesus fizesse uns milagres. E Jesus não deu outro milagre se não contou de Jonas. E aqui o versículo 40, Jesus morreu na sexta e completou seus 3 dias, no domingo ele ressuscitou. Então, queridos, veja só a comprovação, a veracidade do poder e da glória de Deus, o Senhor dando graça a essas duas servas de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, elas viram o cumprimento da palavra de Deus, assim como aconteceu na vida de Jonas, aconteceu na vida do Senhor Jesus. Ele estava no seio da terra por 3 dias e 3 noites. Depois, o Senhor o ressuscitou. Esse é um dos versículos comprovando aqui onde Jesus jazia. Ele já não estava mais no seu sepulcro. Podemos continuar vendo isso também em Mateus, capítulo 16. Também a mesma forma, irmãos. Olha aqui, no Mateus, livro de Mateus, capítulo 16, diz assim, ó, no versículo 21, diz assim, glória a Deus, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muito pelos anciãos e dos principais do sacerdote e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos estavam próximos, glória a Deus, Maria Madalena provavelmente estava ali próximo, tudo ela viu o cumprimento. Ali o anjo estava mostrando. Olha que obra linda. Podemos também conferir isso no próprio Mateus, capítulo 17, versículo 23, mais uma comprovação. Diz assim, ó, Mateus 17, 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Quando Jesus anunciou para os seus discípulos, eles ainda parece que, vamos falar na nossa linguagem aqui popular, né? Parece que a ficha deles não tinha caído, ainda não tinham entendido. Entenderam, irmãos? E Jesus já vinha profetizando. O Senhor Jesus sabia que ele ia para a cruz. Ele sabia a missão. Ele desceu do céu já ciente da missão que ele tinha que cumprir para salvar a tua vida, a minha e de todos nós, a nossa alma. Hoje estamos salvos em Cristo Jesus e temos que permanecer na fé com ele e andando com ele, irmãos, para que completamos a nossa missão da salvação. Nós não podemos abandonar a palavra do Senhor Jesus. Nós não podemos virar as costas das palavras do Pai Celestial, porque Ele nos deu a sua graça maravilhosa. E o que é a graça? É Cristo Jesus. É a dádiva, é o perdão, é o amor. Olha quanto Deus nos amou.
entregando o seu próprio Filho para nos salvar. Como não amar a Deus, irmão? Como não amar o Senhor Jesus? Ele fez coisa que nenhum de nós poderíamos fazer. Hoje, irmãos, nós somos um povo feliz. Se vocês olharem para dentro de vocês mesmos, por tudo que vocês estão passando, ninguém pode roubar a felicidade da salvação que Deus deu a vocês. A não ser que se vocês virarem a costa para Jesus, para a sua palavra. Mas se vocês forem fiéis à palavra de Deus, fiéis a Jesus Cristo, meus amados, vocês são mais felizes do mundo, porque vocês materialmente podem não ter riqueza, não podem ter as coisas desse mundo, mas vocês têm o nome de vocês escrito no livro dos céus, onde está em Lucas, capítulo 10, versículo 19 e o versículo 20 e 19, o Senhor Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar nas serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos acontecerá, nenhum dano vos acontecerá. E o versículo 20, não alegreis porque os espíritos vos obedecem, se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, por vossos nomes está escrito no livro dos céus. É isso que Jesus mostrou. Irmãos, alegra o vosso coração. As provas que nós passamos não é nada daquilo que nós vamos ter. Sabe, irmão, sabe aquele hino que nós cantamos, Cidadão dos Céus? Pois é, no último verso ali do Cidadão dos Céus, está bem claro, bem escrito, é o hino 454. Olha que coisa mais linda, profética, quando nós cantamos esse hino 454, irmão, né? Diz assim, bem no terceiro verso, no último lá, assim: és minha força e segurança, és o meu apoio, a minha esperança, a minha vida e confiança. Agora presta atenção no final. Já me fizeste cidadão dos céus. E como é que Jesus fez nós cidadão dos céus? Já escreveu o nosso nome no livro dos céus. Então, irmão, quem vai para o céu? Quem tem o nome escrito no livro dos céus, no livro da vida. Então, já somos cidadãos do céu. Por esse motivo que nós somos peregrinos nessa terra, mas a nossa pátria é o reino dos céus. Nós estamos falando espiritual, tá bom, irmão? Nós não estamos falando de corpo, porque de corpo nós nascemos na nacionalidade brasileira, outros em alguma nacionalidade de outros países, nós no Brasil. Então, nós sim somos brasileiros em relação ao nosso corpo nesta terra. A nossa alma não. A nossa alma pertence a Cristo, pertence ao reino do céu. O cidadão dos céus tem uma passagem, um passaporte, vamos dizer assim, para o céu. E qual é a passaporte nossa? Eu só estou comparando, porque não dá para comparar a graça de Deus com o passaporte. Estou sendo bem sincero com você. A graça de Deus é muito maior. Nada na terra pode se comparar com as coisas grandes do céu. É muito pequena as coisas da terra, quero dizer. Sabe, irmãos? É que nem nós, humanamente, somos tão gratos a Deus que a nossa palavra de gratidão para Deus é muito pobre. Nós não conseguimos achar uma palavra que venha assim agradecer tão forte, né? Nós não conseguimos, a nossa palavra é bem fraca, né? A gente fala, obrigado, Senhor Jesus, graças te dou. Parece que ainda faltaria mais palavras, mais forte de agradecimento. Mas nós somos limitados a esse corpo. Então, amados, vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Nós vimos aqui que Jesus, ele falou dessa forma, né? Vamos agora em Mateus, no capítulo 20 também, no versículo 19, Jesus profetizando, né? Diz assim também, ó, versículo 19. E entregarão aos gentios para que eles escarneçam e o açoite, crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, Jesus realmente foi entregue aos gentios. Como os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, Caifás ali, eles não poderiam matar Jesus. Então, eles entregou na mão do gentio. Quem era o gentio? Pilatos. Pilatos era gentio. Os soldados romanos, gentios. Foi entregue a Pilato. Pilato diz que não havia nenhum mal no Senhor Jesus, não havia, mas percebeu que era inveja. Então, eles lavou a mão dele na água e falou, ó, eu sou inocente desse sangue. E eles mesmos, os judeus, falaram que o sangue dele caísse sobre ele e seus filhos.
E assim, então, Pilatos entregou para os soldados, e aí Jesus foi flagelado, ele foi esbofeteado, o nosso mestre sofreu bastante. Mas, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, vamos voltar para o capítulo 28, aqui, então, nesse versículo 6, é tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Que o anjo disse que ele já tinha ressuscitado e falou, ó, vem, entra aqui, entrou no sepulcro, ó, o Senhor Jesus estava aqui, ó, ele jazia aqui, já não está mais. Aí no versículo 7, o anjo dá ordem para as discípulas, as mulheres, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali os vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. Então, o anjo, ele já falou com as Maria, né, a Maria Madalena e a outra, para que ela fosse levar esse anúncio para os demais discípulos, né? E ainda deu uma ordem que eles fossem até a Galiléia também, porque é lá que iriam ver Jesus. Amados, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que nessa passagem, né, se vocês observarem aqui, vamos dar uma olhada no livro de Marcos, capítulo 16, no versículos... Deixa eu ver aqui. O livro de Marcos... Quer ver só, irmãos? Glória a Jesus. Marcos 16, acho que é versículo 7. Deixa eu só achar aqui, irmãos, por gentileza. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Ó, o próprio anjo dizendo, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali os vereis como ele vos disse. Então, Jesus já tinha dito para eles irem para a Galiléia e o anjo está reafirmando que eles deveriam ir para a Galiléia e ali veria o Senhor Jesus, né? E se nós vermos aqui, nós vamos ver aqui, na continuação do 28, Jesus vai instruir eles. E aqui, irmãos, nós vamos então ler agora o versículo 8, diz assim, e saindo ela pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-los aos discípulos. Então, elas estavam muito alegres, né? Ao mesmo tempo, teve um pouco de medo, porque é um evento espiritual, né? Envolvendo a sobrenatural, né? Vendo um anjo resplandecente numa madrugada, numa escuridão tão forte, que vocês veem que até os soldados valorosos, não, valentes, eles tiveram medo e desmaiaram, caíram para o chão. Então, elas saíram ali com muita alegria, depois que o anjo conversou. Irmãos, medite um pouquinho aqui, vamos sentir a palavra de Deus. Vamos passear espiritualmente dentro dessa palavra de Deus, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus também. Irmãos, imagina que honra, que alegria, as atitudes que essa mulher teve. Irmãos, uma coisa que é interessante, nós precisamos ter atitudes na nossa vida. Tá bem, meus queridos? É isso que nós precisamos aprender. Olha, todos os discípulos ouviram que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Mas nenhum discípulo teve a coragem de ir ao sepulcro. E essas mulheres tiveram coragem. Arriscaram a vida delas. Na madrugada, mulheres sozinhas, né? Elas foram com fé, porque no coração dela, ela foram lá para o amor que ela tinha por Jesus. Queria ungir o Senhor Jesus. Ela não sabia que a pedra estava selada, ela não sabia que tinha soldados também que estavam guardando, não sabia nada disso. Ela sabia que elas tinham que ir lá. Elas tomaram uma atitude. E com a atitude, elas viram esta obra. Irmãos, imagina um anjo conversando com elas. No começo teve o medo, mas o anjo pôs a paz e começou a mostrar de Jesus. Olha aqui o sepulcro, não tenham medo. E conversou. Agora falou, agora vocês vão lá, avisa os discípulos e vão para Galiléia, como Jesus tinha dito. Irmão, olha que gostoso
Vocês acreditam que existe isso na vida nossa também nos dias de hoje? Alguns são agraciados com isso, irmãos. Não foi só na época de Jesus. Isso é muita intimidade com o Senhor. Ele tem essa, conforme a necessidade, ele tem os caminhos de mandar seus anjos para nos ajudar aqui na terra. Se for necessário para falar conosco, ele fala. Nada pode impedir isso ao Senhor fazer conosco. É muito pobre uma pessoa não acreditar nisso, é muito triste, porque se nós conhecemos a Escritura e temos aqui a Bíblia em nossas mãos, eu creio em tudo que está escrito nela. O que impede do Senhor enviar um anjo para conversar conosco aqui? Isso vai depender da relação, do amor. Você lembra de Abraão? Abraão foi justificado como amigo de Deus, e Deus enviou seus anjos a Abraão. O próprio Deus desceu até Abraão. Isso é muito maravilhoso. Quantos anjos apareceram aos seus servos? E nos dias de hoje aparece? Aparece, irmão. Infelizmente, nem todos creem. Os que não creem nunca vão ver. Mas os que creem, algum momento pode acontecer, dependendo do que possa suceder na vida de alguém. São atitudes. Quem busca Deus, sabe quem é o Senhor, porque os anjos estão ao nosso lado. Eles estão. O Salmo 91 prova isso, que eles estão ao nosso lado, estão nos guardando, nos ajudando. E o próprio livro, salvo erro, irmãos, Hebreus, olha o que diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, só para a gente, aqui no primeiro, diz assim, no versículo 14, não são porventura eles, quem são eles? Os anjos, espírito ministradores, anjos ministradores, enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, aqui, em outras palavras, ele está dizendo assim, não são, porventura, todos esses anjos ministradores enviados por Deus para servir a nós aqui, os que somos filhos de Deus na terra, né? Que está nos auxiliando, servir, está nos ajudando aqui na terra para nós herdar a vida eterna. Então, temos proteção de Deus. Está vendo, irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel, nós temos a proteção de Deus. Então, amados, voltamos aqui à palavra de Deus. Então, vejamos aqui que Maria, o anjo falou para elas, vão lá, anuncie os discípulos. E elas, então, amados, elas foram anunciar os discípulos. Então, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, né? E elas também recordaram das profecias. Tudo que Jesus disse, eles se recordaram. Foi conferindo tudo. Como hoje nós estamos conferindo aqui na palavra de Deus. Bom, aí no versículo 9, irmão, aqui está escrito, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Quer dizer, o anjo manda ela ir, avisar os discípulos para ir a Galiléia e anunciar aos discípulos para que ficasse ali, que Jesus ia aparecer lá para eles. Mas no caminho, irmãos, olha o que aconteceu. Quando elas estavam voltando para a casa dela, né? Ela estava voltando, glória ao nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vem ao encontro dela. Olha que coisa linda, irmãos. O Senhor Jesus vem ao encontro dela, glória a Deus nas alturas. E o Senhor Jesus saudou ela, eu vos saúdo. E quando elas, chegando, viu e reconheceu o seu mestre, reconheceu o seu Salvador, Jesus Cristo, e ela abraçou, olha que gostoso, abraçou os pés de Jesus. Irmão, nós temos o costume, né, de nós abraçar os nossos amados irmãos. Elas foram nos pés de Jesus. Lembra que Maria Madalena já chorou nos pés de Jesus, de Lázaro, quando estava morto, né? Ela se abraçou os pés de Jesus e chorava. Ela também enxugou os seus cabelos, limpando os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos, e aqui ela abraçou os pés do Senhor Jesus e o adoraram. Então, Jesus disse a ela, né? Vamos ver aqui no versículo 9, vamos ver lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13, vamos ver o que diz aqui, ó. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13, diz assim, ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirá, e pelo seu nome jurarás. Então, olha ela cumprindo aqui, irmãos, que ela adorou
né? Você pode ver que ela prostrou-se aos seus pés e adorou o Senhor. E ela cumpriu aqui esse livro de Deuteronômio, que é o fim da lei, é a obediência. Então, ela é para temer a Deus, somente a Ele servirá, e assim elas fizeram. Então, vejamos aqui uma obra linda, né? Podemos ver isso também no Mateus, no capítulo 4, versículo 10, né? Vocês lembram em Mateus, capítulo 4, versículo 10, ali se fala da tentação de Jesus. Pode ver que Jesus, o diabo estava tentando Jesus, e no versículo 9 o diabo falou assim: tudo isso te darei se prostrado me adorarás. E Jesus, no versículo 10, ele mostra para o diabo que ele era o Deus do diabo, o Deus Filho, era o Senhor do diabo. Se tem alguém que teria que dobrar o joelho e adorar, era o diabo. O diabo tinha que dobrar os joelhos aos pés de Jesus e adorá-lo. Olha que Jesus disse no versículo 10. E disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só ele servirá. O diabo não fez isso. Está escrito, mas o diabo, ele é contra o Senhor. Ele não dobrou o joelho e não adorou. E ele pedindo para Deus adorar ele, que é Jesus, Deus Filho. E o Senhor o rebateu com a palavra de Deus. Vai-te, Satanás, somente ao teu Deus adorarás e somente ele servirá. Olha, queira ou não queira, o diabo queira ou não queira, ele acaba servindo a Deus, porque Deus tem o controle na vida dele. Ele tem limites para tentar as pessoas, ele tem limite para fazer as coisas. Ele não pode passar dos limites que Deus determinou na vida dele. Deu a entender, meus irmãos? Agora, nós vemos aqui essa passagem de Mateus 4, está provando, e é a mesma coisa. Agora, nós somos os discípulos do Senhor Jesus. Cada um de vocês são discípulos de Jesus Cristo. Tá bem, meus amados? E agora, vamos refletir nós agora, cada um de vocês. Verdadeiramente, nós estamos adorando a Deus? Amando mesmo em todo o nosso coração? Estamos nos entregando a Ele? Estamos nos santificando para Ele? Estamos nos consagrando para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus? Estamos fazendo isso, irmãos? Ou nós temos uma vida, fomos chamados a esta graça maravilhosa, mas levamos a vida mundana, levamos uma vida do nosso jeito, comigo é assim, comigo é daquele jeito, eu faço o que eu quero. Se nós fazemos o que nós queremos, nós não adoramos a Deus e não fazemos a vontade do Pai. Agora, se nós deixamos o nosso ser humano, sacrificamos ele para nós adorarmos a Deus, então nós começamos a fazer a vontade do Pai. Então, amados, fica uma reflexão, fica aqui agora um entendimento, cada um de vocês, aplique na vossa vida. Vocês realmente estão adorando a Deus? Como que cada um de vocês estão levando a graça de Jesus a sério? Estão levando a sério? Porque nós precisamos levar a sério, irmãos. Precisamos tomar atitudes para que nós viemos agradar a Deus com toda a verdade, com a veracidade. Nunca esqueça que Deus é aquele que pode, ele sonda o coração e a mente do homem e da mulher, claro. Irmãos, se nós enganarmos algum irmão, alguma pessoa, e na verdade estamos enganando a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Um irmão pode ser enganado, uma irmã pode ser enganada, mas Deus ninguém engana. Então, quem acha que pode enganar Deus, está enganando a si próprio. E é muito triste isso. Então, aqui, Deus está dando a graça. Com licença, irmãos, vou beber uma água. Deus está dando a graça para que é um ensinamento para todos nós. Não é um ensinamento do irmão Júlio, é um ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus, do amor de Deus, tá bem? Então, nesse momento, cada um de vocês precisam tomar atitude, precisam realmente rever a vida de vocês, fazer igual Marias que elas fizeram. Os outros discípulos não tomaram atitude de ir ao sepulcro. No outro capítulo, depois Deus vai dar graça, nós falamos, quando Maria anunciou a Pedro e a João, os dois correram para o sepulcro. João correu mais na frente de Pedro, mas João não teve coragem de entrar no sepulcro. Pedro entrou e viu tudo que era verdade que elas disseram.
Vocês viram? Precisou uma mulher falar, as irmãs falarem, porque a própria boca de Jesus eles ainda não tinham crido, pelo medo, pelas coisas. Então, irmão, quando nós estamos mais íntimo com Deus, nós não vamos ter medo, nós não vamos duvidar. Nós cremos de Cristo Jesus, da palavra de Deus. Irmãos, tem muitos que profetizam, tem uns que são verdadeiros, mas tem outros que são falsos, viu? Vocês têm que tomar bastante cuidado. Ver que a Bíblia nos mostra toda a verdade. Então, tem muitas pessoas que creem em alguns que ficam profetizando a vida, falavam, é isso, é aquilo, e tanta coisa, e de repente não acontece nada. Mas quando você está na palavra de Deus, vocês creem e tudo acontece. A mulher creu, por isso que elas foram lá no sepulcro. E olha o que elas viram. Viram um anjo e viram Jesus primeiro que todos. Não é o fato de ver primeiro. O fato é a atitude. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês possam entender melhor. Tá bom? Materialmente, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem uma Bíblia. Tá certo? Vou pegar materialmente uma Bíblia para vocês entenderem. Tá aqui. Nós estamos aqui numa reunião, né? E é lógico, não estamos presencial. Mas eu diria para vocês, vocês querem esta Bíblia? Faz de conta que vocês não têm a Bíblia, mas vocês querem esta Bíblia? Aí todo mundo quer. Quer a Bíblia? Quer. Tá bom. Aí eu falo mais uma vez, vocês querem mesmo a Bíblia? Todo mundo quer. Mas nenhum vem buscar a Bíblia. Se nós estivéssemos presencialmente aqui, reunido, tudo junto, né? Irmãos, quando uma pessoa levanta, eu quero a Bíblia, e ela vem até a minha pessoa e pega a Bíblia, eu entrego a Bíblia a ela realmente queria a Bíblia. Ela tomou atitude de buscar ela. Espiritualmente, irmãos, nós somos assim. Todo mundo quer o dom de Deus, mas não busca o dom de Deus. Se falar assim, irmão, vocês querem o dom de Deus? Todo mundo vai falar que quer o dom de Deus. Mas para buscar Deus, ninguém vai buscar. Então, irmão, nós precisamos ter atitudes de buscar. Não é só querer, é buscar. Então, eu quero e eu vou buscar. Eu vou tomar uma posição e fazer para acontecer. Foi o que eu expliquei agora para vocês. Se a Bíblia está aqui, alguém realmente quer, ela sai do seu banco e ela vem até a minha pessoa e vem, eu quero a Bíblia. Eu tenho que entregar a Bíblia para ela. Entendeu? Por quê? Porque ela tomou uma atitude. Não precisou eu sair para entregar nas mãos dela, senão eu tinha que entregar na mão de todo mundo. Ela é que teve a atitude de vir buscar. Deus tem um celeiro cheio de dons para dar para nós. E só que poucos é que recebem esses dons. Por quê? Porque não tem atitude de buscá-lo. Só quer, e mais não faz nada para alcançar. E como é que nós temos que fazer? Consagrar, buscar. Senhor, eu quero o dom. Me consagro a ti. Eu quero, eu quero. Aí você alcança das mãos de Deus. É o que essas mulheres fizeram. Elas tiveram atitude. Eu vou ao sepulcro do Senhor Jesus. Eu vou lá, nós vamos ungir o corpo dele. E olha o que aconteceu. Elas viram. Os demais também queriam ver Jesus, mas no fim, eles perderam a esperança. Então, amados, vamos aprender isso todo mundo junto? Vamos. Precisamos de atitude, tá bem? Sirvam a Deus com atitude. Ore, busca e sirva ao Senhor com atitude na vida de vocês. Estão entendendo muito bem essa palavra, irmãos? Louvado seja Deus. Irmã Ângela, de novo, por favor, com o anfitrião. Então, meus queridos irmãos, vamos estar firme na presença de Deus. Deixa eu abrir aqui a palavra. Voltando aqui. Então, Jesus, elas adoraram, atitude, elas dobraram o joelho e adoraram o Senhor, cumpriu Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. E aqui Jesus, então, diz para ela, olha de novo o que Cristo dá para nós, a paz. Versículo 10. Então, Jesus disse, não temais, ide dizer aos meus irmãos, olha como Jesus é humilde, irmãos. Ele falou, ide dizer aos meus irmãos, nós temos ele como nosso Salvador, e ele é o nosso irmão. Diz aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Olha que obra linda. Então,
nós vemos aqui nesse capítulo 10, né? Vamos ver lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. O que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29? Diz aqui a palavra do Senhor. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus era unigênito de Deus. Jesus morre, ressuscita e ele faz nascerem filhos para Deus. Olha aqui, ele passou a ser o primogênito, o primeiro filho de Deus entre muitos irmãos. Então, agora nós somos filhos de Deus. Vocês podem dizer na humildade, não na soberba, tá, irmãos? Na humildade, vocês são filhos de Deus, através de Jesus, que é o primogênito. Ele nos salvou e nos gerou para Deus filhos. Nós éramos destituídos da glória de Deus e agora nós somos reconstituídos para entrar no reino de Deus através do sangue do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amado, não tem como não amar Jesus, só tem que amar. Olha quantos benefícios que Jesus, sacrifício que ele fez por cada um de nós que estamos aqui. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que vocês estão numa comunhão tão gloriosa e vocês devem estar sentindo esta alegria. Irmão, eu estou emocionado aqui, sabe? Sinto até o Senhor pertinho de mim aqui, porque estou falando do nome dele e eu estou vendo vocês também glorificando a Deus aqui no YouTube, dando glória. Isso é uma comunhão muito gloriosa. Que Deus abençoe cada um de vocês. E abençoe também os irmãos que estão aqui no Zoom. É muito glorioso. Vejamos aqui, amados, vamos dar a continuidade aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 11. Vamos ver mais uma passagem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha mais uma vez. Olha lá, o versículo versículo 10 de Mateus, quando só vou repetir. Então Jesus disse: não tem mais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e me verão. E aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 11, fala: porque assim o que santifica, como os que são santificados. O que santifica? É Cristo. E como são santificados? Somos nós. São todos de um. Todos nós somos de um, do Pai Celestial e de nosso Cristo. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Vocês têm vergonha de chamar o seu irmão, de chamar um irmão, uma irmã em Cristo Jesus, uma pessoa na mesma fé? Não, não temos vergonha. Porque próprio Cristo fez esta obra. Glória ao nome do nosso amado Senhor Jesus. Agora, irmãos, vamos falar no versículo 11 sobre a mentira dos judeus. Agora nós vamos falar a outra parte, que é a mentira dos judeus, né? Aqui diz assim, ó: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Paramos por aqui. Meus amados irmãos, veja bem, olha como as mentiras dos judeus. Veja bem, o soldado, aqui a mentira dos judeus, quem eram esses judeus? A própria palavra está nos mostrando, os que eram os príncipes dos sacerdotes, né? Porque essa guarda, elas saíram, quando eles recobraram as suas mentes, eles saíram apavorados.
E eles não foram direto ao capitão deles, não foram a Pilatos, nada disso. Eles foram primeiro lá na sinagoga, chegaram lá para anunciar os príncipes do sacerdote. E eles contaram a verdade. Veja o que eles estavam dizendo aqui, ó. Vou repetir para vocês. E quando ia, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes. Tá vendo? Não foram a Pilatos, foram aos sacerdotes. Todas as coisas que haviam acontecido. Então, eles contaram a verdade. Eles contaram que desceu um anjo do céu para eles, eles não estavam entendendo, era resplandecente, eles deveriam ter contado a forma que eles viram, e que eles acabaram desmaiando, porque foi uma força muito forte, eles estavam apavorados. E, de repente, também viu que não havia mais nada, porque a porta, o sepulcro estava aberto. Eles entraram, provavelmente, irmãos, eles entraram lá dentro, por quê? Porque ele contou que o corpo de Jesus não estava lá. Vocês podem ver aqui no versículo mais embaixo, no versículo 13, o próprio judeus, os discípulos não, os anciães, os príncipes dos judeus, no versículo 13, está persuadindo, né, os soldados para mentirem. Olha a mentira aqui, ó. Dizei que vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Percebeu? Então, os soldados dizem que Jesus já não estava lá. Agora, eles não sabiam explicar, mas os homens sabiam. Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Agora, eles põem uma mentira para os soldados mentir. Viu como a nossa natureza humana é corrupta, irmão? Só Cristo pode nos salvar? Então, vamos voltar aqui. Vejamos bem. Quando isso aconteceu, irmãos, aqueles príncipes, eles ouviram e viu que cumpriu mesmo a palavra, mas os corações deles eram duros, dureza de coração, pedra, não acreditavam, queriam as suas posições e não acreditavam. Então, eles lançaram a mentira. Por isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo, igreja amada do Senhor, não crê em outras palavras, filosofias mundanas e demoníacas, a não ser a palavra de Deus, a qual é em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina os meus caminhos. Irmãos, somente a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para iluminar os discípulos do Senhor Jesus, a igreja de Cristo. Se derem ouvido a outras vozes que não é a palavra de Deus, vai andar na escuridão, com certeza. Veja, os príncipes tinham o Antigo Testamento, que o Velho Testamento apontava o Messias. Salmo 22, irmãos, está a prova. Depois vocês leem aí, vocês vão ver que é a prova que o Messias sofre, mas depois triunfa. Eles tinham o Salmo 22, cumpriu na crucificação de Jesus, né? Então, veja bem, aqui, meus amados, nesta palavra de Deus, os soldados estavam atemorizados, até um ponto de se converter a Jesus. Olha como a mentira interfere a vida de uma pessoa. Irmãos, os soldados viram o anjo do Senhor. Meu Deus do céu. Os soldados estavam muito próximos para ser salvo também. Você viu que o anjo do Senhor não matou nenhum deles. Mas eles viram o anjo do Senhor. Eles voltaram para contar para os discípulos, para os anciãos. Suponhamos, se os anciãos também crescem, e foram verdadeiramente era o Filho de Deus, aqueles soldados, como viram, já tinham se convertido. Mas olha o que é uma corrupção, o que é humano, o que é a mentira. Os discípulos não, os príncipes dos sacerdotes, eles estavam, olha só no versículo 2, congregado eles com os anciãos. Então, os príncipes chamou os anciãos do povo, né? E tomaram um conselho entre si. Então, eles tomaram um conselho entre si e deram muito dinheiro aos soldados. Irmão, para fazer uma mentira, eles deram muito dinheiro. Isso corrompeu o coração dos soldados. E olha só, olha aqui a mentira. Versículo 13. Vieram, isso é o que os soldados tinham que dizer para o chefe dele,
no caso Pilatos, né? O superior a ele, porque senão eles iam ter problema. Tá certo? Mas, irmão, mentira não engana. Engana num certo momento, mas depois vem a verdade. Vamos entender melhor sobre esse assunto aqui, tá bom? Medita vocês comigo. Os judeus, né? O príncipe, os anciãos, eles pagam para esses soldados mentirem. Agora, vocês medita comigo. Vamos meditar. O soldado chega para o chefe e fala que os discípulos vieram de noite e todos estavam dormindo. Como que eles poderiam dizer que eram os discípulos se eles estavam dormindo? Qual é a prova disso? Não tinha nenhum soldado ali acordado? Como é que dormiu todos? Irmãos, vamos meditar. Se eles estão lá, não sei a quantidade, mas alguém tinha que estar de sentinela. Outros dormiam, depois outros tomavam a posição e outros iam descansando, e assim era a sentinela. Mas todos os soldados dormirem? Vocês estão entendendo isso? Deu para engolir isso, irmão? Então a mentira não foi capaz de fazer isso. Como é que todos dormiram? E como é que eles podem acusar os discípulos se eles não estavam dormindo? Você viu essa interpretação? Glória a Deus, né, irmãos? Então, querida irmandade, é aí que nós temos que estar sempre atento, tá, meus amados? Bem atento. A mentira, se você prestar atenção nas palavras que as pessoas falam, e quando é mentira, dá para descobrir. Olha aqui, isso aqui está muito visível, tá bem? Aí, sabe o que olha como os anciãos e os príncipes ainda falaram para os guardas, no versículo 14. Se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, quer dizer, eles foram falar pelo menos pelos chefes deles. Se o chefe levasse ao presidente, olha só agora as ações que esses anciãos da época, com seus príncipes da sinagoga, eles iriam entrar em ação com outra mentira. Olha só, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Irmãos, olha a capacidade da maldade do coração desses homens. Mentir contra Jesus, colocando os discípulos a risco de vidas ou risco de morte, mentindo que eles roubaram, mas mentirosos eram eles. E olha só, irmãos, por isso que cada um de vocês deve se guardar, porque às vezes pode acontecer algum fato na vida de vocês e alguém tentar persuadir vocês com mentira para se safar de alguma coisa. Irmãos, não se venda como esses soldados se venderam. Em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, não se venda, irmão. Sofram, mas ficam com Cristo Jesus. E o que aconteceu aqui? Eles deram uma segunda, além de dar dinheiro, deu segurança da vida deles. É muita mentira, né? Bom, e aqui nós estamos dizendo aqui no capítulo, no versículo 15, eles, quem? Os soldados, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, isso pode ocorrer conosco que somos crentes, irmãos. Cuidado com muitas amizades e amizades falsas. Cuidado com a amizade de tentar cobrir alguma coisa de outros. Persuadir, ser uma falsa testemunha, porque Deus abomina o falso testemunha. Vocês concordam comigo que esses soldados, um foi testemunha da mentira do outro? E a própria lei mostra que quando houver duas pessoas, são testemunhas. Mas cuidado quem é falso testemunho, a testemunha falsa, porque vão ter que pagar caro perante Deus. Então, amados, tomamos muito cuidado. Esses soldados, eles foram instruídos para mentir, para divulgar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus para anunciar ao mundo que Jesus tinha ressuscitado. E aquilo foi acontecendo até o dia de hoje, quer dizer, até o dia daquele momento que foi escrito, né? Hoje já mudou muito, né? Quando diz assim, até o dia de hoje, muitas pessoas pensam que é hoje. Não, até o dia de hoje ali até aonde o servo de Deus Mateus escreveu. Até o momento que ele estava escrevendo, era até aquele dia de hoje que ele estava ali, estava indo. Depois o tempo foi mostrando, porque a verdade, ela revela tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo,
que ninguém seja um falso testemunho diante de Deus contra os seus irmãos, ou contra alguma família, ou contra alguém. Sejamos só de Cristo. Ninguém pode nos enganar. Irmão, cuidado, Satanás é sujo. Ele sabe que os nossos corações humanos têm defeito. Ele sabe disso. Só que agora, por isso que nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Porque quando você vive com Cristo, você anda nos conselhos de Jesus, você não anda mais nos conselhos do mundo. E se você anda no conselho de Jesus, você não cai na cilada do diabo, porque o diabo é do mundo. O diabo reina neste mundo, né? Com as suas mentiras, com seus enganos, com seus ódios. Então, quem anda na luz não anda em trevas. Quem anda na luz só aprende as coisas de Deus, a luz, e toma atitudes de Deus na sua vida. Amado, tem muita coisa que nós temos que tomar atitude de Deus em nossa vida. Lembra que eu ofereci a Bíblia aqui? Né? Se nós estivéssemos presencialmente, alguém viria receber a Bíblia. É atitude. Então, cada um de vocês tem que ter essa atitude. Tá bem? E esses soldados, eles lançaram essa mentira. Mas ela não pegou, irmão. Olha o dia de hoje. Você viu que hoje nós vemos aqui a mentira deles. A mentira não prevalece. E Deus permite que esteja aqui na Bíblia para mostrar para nós que somos futuros, que nós somos discípulos de Jesus e futuros eleitos, já que vamos entrar na glória de Deus, que nenhum mentiroso entrará no reino da glória de Deus. Os mentirosos não pertencem à glória de Deus. Tem crente mentiroso ou não tem? Vocês mesmos respondem para mim. Vocês conhecem crente mentiroso? Eu conheço muito, vários mentirosos. Então, meus amados, esses estão com seus dias bem complicados, se eles se não pedir perdão a Cristo e a Deus, e se fez mal algum, também pedir perdão para essa pessoa, e rever a sua vida e andar na verdade, e a verdade vos libertará, porque quem mente peca, e quem conhece a verdade, ela é livre do pecado, por isso que a verdade vos livrará, ela livra nós do pecado. Irmãos, com toda sinceridade, voltando a dizer, vocês não conhecem crente mentiroso, não? Hã? Conhece ou não conhece? Muitos, né? São tão mentirosos, e só que estão tudo na casa do Senhor. É glória, aleluia, Bíblia, véu, inário, paletó, gravata, tudo bonitinho. O coração cheio de rapina. Tanta mentira. São cidadãos do céu essas pessoas? Bom, agora vamos entender. Quem fez isso até o dia de hoje, se voltar para os pés de Jesus e pedir perdão de tudo que fez, e também ao próximo que machucou muito, com certeza você voltou para a palavra de Deus, voltou para a luz, voltou para a lâmpada, e ela está iluminando você. Mas se nós não fizermos assim, continua em treva e a palavra não está no coração. Porque quem faz mal para o seu próximo é porque a palavra de Deus não está no seu coração. Não tem fruto, não há nada, só mal. Quem reina? É Deus ou Satanás que reina nesse coração? Quem está reinando? Então, irmãos, é bom nós estar firme em nome de Jesus Cristo. Alguns podem achar assim, meu Deus, é pesado. Irmãos, se Deus não dá a graça de nós falarmos claramente, muitos vão morrer no pecado. E se essas palavras entrar e penetrar no coração e houver temor e buscar a Deus, está salvo do pecado e da morte. E por isso que as palavras são duras, para nos consertar, porque nós erramos. Vocês viram uma árvore, irmão? Quando você tem uma árvore, você precisa podar ela. Você não pode deixar ela crescer de qualquer jeito. E quando você poda ela, ela cria força. Ela sofre um pouco na poda, porque são podadas. Mas a árvore está viva e ela cria força e dá mais frutos. Nós somos podados todo momento pela palavra de Deus, para corrigir o nosso caráter, para nós andarmos no caráter de Cristo. Porque muitos crentes não andam mais no caráter de Jesus, não andam imitando o caráter de Cristo. Tem nome de crente, mas as obras não são de crente, não são de cristão. Então, irmão, é uma reflexão, é um momento de nós pensarmos e nós tomar atitudes e agir em nome de Jesus. Esses homens aqui, como eu disse para vocês, eles viram o anjo. Eles poderiam se converter a Deus. Poderia chegar para aqueles anciãos da época e para aqueles príncipes
Falou, ó, fica você com o seu dinheiro, agora eu conheço a verdade. Esse tal de Jesus que nós crucificamos, que nós ficamos lá cuidando dele, realmente ressuscitou. Eu não vi Jesus ressuscitar porque nós desmaiamos, mas eu vi um anjo, uma coisa diferente, um ser celestial, e que nos fez cair em terra. Eu quero servir esse Jesus. Porque eles ouviram falar de Jesus. E sobre a crucificação de Jesus, qual o motivo? Da inveja? Bom, enfim, irmãos, como o coração deles era corrupto, eles preferiam o dinheiro do que a Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos crentes que trocou Jesus por dinheiro dessa terra? Pela riqueza deste mundo? Serviam a Deus, mas preferiam mais a riqueza, o coração avarento. E coração avarento é atrás das riquezas. E ela não tem tempo para servir a Deus. Vai servir a riqueza, buscar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ficam atrás de horas e horas como ganhar dinheiro e perde o reino do Senhor. Então, amados, em nome de Jesus, vamos rever tudo isso em nossa vida. Isso nos traz para a retidão. Espero que vocês se alegram em Cristo Jesus, nesses conselhos, na leitura da Bíblia, que ela faz nós novo, ela nos reflete, faz nós estar perto de Jesus. Bom, esses homens se venderam e preferiram a mentira. Aonde eles estão hoje? Qual será o futuro? Eles são cidadãos dos céus? Infelizmente, olha só o perigo, irmãos. Olha o perigo. Aqueles príncipes e sacerdotes, eles tinham a palavra de Deus nas mãos deles. Olha o perigo. Eles tinham a palavra de Deus nas mãos deles e eles fizeram esses soldados ir tudo para o inferno. Não era para levar eles para a vida eterna? Eles levaram todos esses soldados para o inferno. Por quê? Porque, além deles irem também, porque eles foram o autor da mentira. Você viu como Satanás reinava nesses homens? Como o diabo reinava neles? E eles falavam da Bíblia. Lembra que Jesus falava deles, que ficavam orando nas praças, que eles faziam esmola e que eles faziam o seu jejum? Tudo falso, hipócrita. Porque olha aí a revelação que estava no coração deles. E ainda levaram os soldados para o inferno, irmãos. E eles também foram. Mas como que você pode dizer uma coisa dessa? Eu não estou dizendo. Eu estou lendo o que está escrito. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Esses homens mentem, então são filhos do diabo. Filho do diabo não vai para o céu. Filho do diabo vai para o inferno, não vai para o céu. E se os soldados aceitaram a doutrina do filho do diabo, vai para o inferno também. É simples. Vocês entenderam? É muito simples isso, amados. Então, é uma questão de nós ter temor de Deus. Então, isso vai refletir em nós. Crente mentiroso vai para o inferno. Crente mentiroso vai para o inferno, não tem jeito. É a Bíblia que fala. Crente que fala de Cristo, fala a verdade, verazmente, esse irá com o Senhor. São os verdadeiros cidadãos dos céus. Por isso que eu tenho que me vigiar, vocês têm que se vigiar, cada um temos que vigiar, porque senão nós podemos mudar nosso destino. Se Cristo está ensinando a verdade e nós queremos andar no erro, é desobediência. E o que o Senhor nos ensina na palavra? Principalmente em Mateus capítulo 6, versículo 6 em diante, que o Senhor Jesus ensinou nós, o Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Não, santificado seja o teu nome. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, quem está no céu? Os anjos. Os anjos estão fazendo a vontade de Deus? Está. E a terra? Seja feita a vontade de Deus na terra como no céu. Quem está na terra? Nós. Então, somos nós que temos que fazer a vontade de Deus aqui na terra, como os anjos fazem a vontade de Deus no céu. Essa é a nossa missão. Fazer a vontade de Deus é mentir, enganar, roubar, passar alguém para trás? Não. Verdadeiramente não é isso. Vemos aqui o que a mentira faz. Esses soldados estão completamente... Eles, nos dias dele, como eles receberam muito dinheiro, provavelmente eles compraram casas, provavelmente eles compraram alguma coisa de mais luxo da época, eles já estavam num patamar de gozo da terra, alegria da terra. Mas quando chegou a velhice dele, quando eles morreram, olha o que estão aguardando eles lá. E olhe esses homens aqui, que tinha o Antigo Testamento nas mãos dele,
enviou um monte de soldado para o inferno. Oh, meu Deus! Por isso que a Bíblia é a verdade. Bem-aventurado o homem de Deus, bem-aventurada a mulher de Deus, que anda na palavra, na luz da palavra. Pois aí o diabo não toca, porque você está na luz. Irmãos, leiam a Bíblia, por favor. Eu agradeço a Deus por vocês estão aqui com muito amor, com paciência. Não são muitos não, viu, irmãos? Porque muitos não querem ouvir isso. Querem outro tipo de pregação, mas entender mesmo o que nós estamos fazendo na terra são poucos. Mas eu agradeço a Deus por vocês, por números de vocês que estão vendo. Porque se vocês errarem, é porque não deu ouvido ao conselho da Bíblia. Mas eu tenho certeza, se vocês estão aqui, é porque vocês querem uma correção do Senhor, como eu também quero. E assim nós somos corrigidos, porque Deus corrige os seus filhos. A quem ama, ele corrige sim. E aí nós entramos no céu perfeitamente conforme a vontade do Pai. Agora, amados, nós vamos passar para uma outra passagem. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Versículo 16 e já vai se terminar. Aqui está dizendo assim, ó. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinais todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos ver essa passagem, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui está dizendo bem claro que os 11 discípulos, porque Judas Iscariote já tinha cometido suicídio, por isso que ficou 11. Então, ele obedecendo aqui que o anjo mandou, né? Mandou que eles fossem a Galileia, e eles obedecendo, vocês podem ver que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus já tinha designado. Além das mulheres avisar, eles lembraram, que eu já li aqui para vocês, que Jesus já tinha designado para eles irem até a Galileia, no monte da Galileia. E ali nós vemos que, vamos ver aqui nesse versículo, podemos ver também aqui em Mateus, né, no versículo 26, antes de Jesus morrer, nós podemos ver aqui no versículo 32, Pedro é avisado, nós vemos aqui, podemos ver assim, ó, olha só, aqui no versículo 31, Pedro é avisado, capítulo 26. Então Jesus disse, ele estava vivo, junto com seus discípulos, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Quer dizer, isso aí já foi da noite da quinta-feira para sexta, tá? Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas, e o rebanho se dispersarão. Mas, agora o versículo 32, que é interessante. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então, Jesus já anunciou aos seus discípulos que depois da ressurreição dele, ele iria para a Galiléia, ia ver os seus discípulos. É claro que aqui, irmãos, os discípulos ainda, como eu disse, ainda não tinham assimilado, não tinha caído a ficha deles. Por isso que o anjo reforçou as discípulas passando para eles, e ali, então, eles foram lembrando, e aqui eles vieram até aonde Jesus tinha lhe designado, que é a Galileia. No versículo 17, diz assim, quando viram, adoraram, mas alguns dos discípulos ainda ficaram em dúvida, porque é muito forte, né, irmão? Uma ressurreição, um poder muito forte. Então, alguns não conseguiram ainda entender isso. Mas Jesus é cheio de misericórdia. No versículo 18, nós vemos aqui, versículo 18, Jesus, ó, e chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando? Só um minuto, irmãos. Beber uma aguinha. Então, veja, irmãos, quando Jesus, né, ele falou para os discípulos e falou ao céu aberto, ele disse que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amados, o Senhor Jesus já tinha o poder.
né? Ele curava os enfermos, ele expulsava demônio, multiplicações, já havia um poder em Cristo Jesus. Agora, vamos ver por que ele falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amados, vamos ver ali no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, mais uma vez, tá? Daniel, aqui, ó. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, não tem fim, irmãos, é eternidade. Que não passará o seu reino, o único que não será destruído. Pronto, é o reino de Jesus. Por isso que ele falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse domínio passou-se para Jesus Cristo, o reino passou para o Senhor Jesus, todos os povos passou para Jesus o domínio, todas as nações, línguas ou servissem. Agora vocês entendem a quem vocês estão servindo? Agora vocês entendem quem vocês servem? A esse dominador, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Profecia de Daniel, há milhares de anos atrás. Hoje, a benção chegou na vida de todos vocês. Irmãos, dê valor à graça de Jesus. Em nome de Cristo. Se alguém aqui entre nós está ouvindo esta palavra, esses conselhos da leitura da Bíblia, e não está levando a sério Cristo Jesus na tua vida, meu filho, salva logo a tua alma em Cristo, volta para Jesus, leva a sério a graça de Deus, pois esse domínio pertence a Jesus, é eterno, não pode ser destruído. Está aqui a prova disto. Vamos ver mais uma vez, vamos ver em Romanos, no capítulo 14, versículo 9. Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 9. Olha o que diz aqui. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como do vivo. Glória a Deus. Entendeu? Irmãos, quando nós entramos na casa do Senhor, você vê lá um letreiro escrito, em nome do Senhor Jesus. Quando você vê aquele Senhor, vamos entender aqui materialmente. Quando você vê uma pessoa idosa, nós chamamos de senhor, nós chamamos de senhora, né? O senhor fulano de tal, a senhora. Isso é um respeito por causa da idade dele. Jesus foi crucificado com moço, 30 e poucos anos, 33 anos e meio, pode ser, né? E ele é muito jovem para ser senhor. Mas ele é senhor por quê? Pelo domínio. Quando tem uma pessoa que ela tem poder de domínio, ela é um senhor, senhor de dominar. E aqui, a palavra diz, aqui no versículo 14, versículo 9 de Romanos, foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor. Então, quando você lá, em nome do Senhor Jesus, aquele Senhor é o dominador, é o Rei dos Reis. Ele é ele tem domínio nos céus e na terra, é Senhor. Ele é... Oh, não sei nem mais o que falar do poder da palavra de Deus. As minhas palavras, elas são bem frágeis, porque eu queria ter uma palavra mais para o Senhor, mas eu não consigo, não. Mas Deus sabe. Mas eu acho que vocês entenderam tudo. Ele é o Senhor, é o dominador de tudo. É glória e honra para Ele. Muita glória e muita honra para Ele. Ele é o Senhor dos mortos e do vivo. O que é mortos e vivos? Vivos somos nós que cremos nele e nós nascemos em Cristo. Os mortos são aqueles que estão bem, são vivos, mas eles são mortos diante de Jesus. Não aceitaram Jesus até o dia de hoje. Por isso que são mortos e dos vivos. Pessoas que não aceitaram Jesus e vivem, eles estão mortos. E aquele que aceitou Jesus, batizou, estão vivos na presença do Senhor. Tá bem? Vamos então ver outra passagem
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Nós vamos falar sobre o senhorio, né, do poder de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Olha aqui. No versículo 27 diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés de quem? De Cristo. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se executua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Pronto, mostrou. Jesus, tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele é o dominador. Vejamos em Efésios, capítulo 1, versículo 1 também. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo, né? Olha só, tá vendo? Ele está dizendo que o apóstolo de Jesus Cristo, ele está sob o domínio de Cristo, pela vontade de Deus e aos santos. Quem são os santos? Os crentes, aqueles que aceitaram Jesus também. E que estavam lá em Éfeso, os fiéis em Cristo Jesus, domínio de Cristo sobre os seus fiéis. Jesus domina nós? Domina. Só que para ele dominar, nós temos que ser fiéis a ele, tá bem, irmãos? É o que eu volto a falar. Aqueles que mentem, enganam, tudo, não está sujeito a Cristo. Ele tem domínio sobre essa pessoa, mas a pessoa não deixa Cristo dominar ele, porque eles tomam outra atitude. Então é isso que Deus está dando a graça para nós, deixarmos que Cristo continue fazendo as suas obras, porque ele tem domínio. Agora, a desobediência é que nem vocês, materialmente. Vocês têm domínio sobre os seus filhos, mas se o filho é rebelde, ele desobedece a você. Mas você tem domínio. Só que para você entrar em conflito com ele, às vezes nós humanos, deixamos ele fazer o que ele quer, mas temos autoridade. Se nós bater o pé firme, ele vai ter que obedecer. Mas pode gerar muitos conflitos, materialmente dizendo. Então, esses são aqueles desobedientes. Aí quebra a cara lá fora, aí depois vem, ai, me socorre, aí toca nós ajudar, consertar o erro que eles afrontam, não é verdade? Essa é a verdade, não tem que ser dito mesmo. Agora, quem é obediente? Não, filho, é assim, espera um pouco, minha filha. Aí ele é obediente, espera. E na hora certa, Deus cumpre tudo. E aí ele só tem alegria, não teve ferimento, não teve machucadura. Vê isso no filho pródigo. O pai tinha domínio sobre os filhos? Claro que tinha. Mas o filho pródigo queria sair mesmo, ele não queria mais viver com seus pais. Quis a sua herança e tomou, e ele fez o planejamento na mente dele, ó, fugiu, em secreto. E foi para uma terra tão longe que os pais nem sabiam onde estava, não tinha nem notícia deles. Mas o pai tinha domínio dele? Tinha. Só que se o pai apertasse mais ele, ele ia se revoltar com seu pai. Por isso que Deus nos deixa, irmãos, um livre-arbítrio. Sejamos inteligentes para usar isso aí, por favor. Vamos usar com sabedoria a nossa liberdade. Vamos ter liberdade em Cristo, não liberdade no mundo. Liberdade em Cristo. Vamos ser sábios, pois nós somos comprados. O que aconteceu? Aquele homem. Tudo que o coração dele queria. Eita, entrou na prostituição, dormia com as mulheres, jogatina à vontade, bebidas, ixi, demais. Você pode ver lá, tá, lógico que está resumindo, né? Estava com as prostitutas, tal. Enfim, acabou. Veio um problema lá, uma crise muito grande, acabou o dinheirinho do moço, a riqueza dele, foi tudo para água abaixo. O que aconteceu? Teve que arrumar emprego. Que emprego que ele arrumou? Sendo ele judeu. Olha o emprego que ele não deveria fazer. Alimentar porcos. Porcos era para os judeus é imundo. E a fome dele é tão grande que ele estava desejoso de comer as bolotas dos porcos. A chegar a um ponto desse, irmão, de humilhação. Ainda que, graças a Deus, ele lembrou do seu papai, lembrou do Deus do seu papai. E aí ele falou, pequei contra os céus e contra meu pai. Aí, ó, ele já reconheceu Deus. Voltou. Vocês imaginam a dificuldade desse homem? Foi tão rico, deveria ter voltado a pé, cansado, morrendo de fome.
De longe, quando o pai viu ele, você acha que ele correu para o pai? Ele não aguentou. Pai que correu pelo filho. E pai que ama filho, o que ele fez? Beijou o filho, todo, me perdoa a expressão, cheio de odor, sujo, caminhada pelo deserto, poeirado. E aquele menino fala: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, pai. Eu não sou mais digno de ser teu filho. Ele reconheceu que ele perdeu os direitos de filho. Ele acabou com a herança dele. Olha o que é perdão, irmão. Eu não sou mais digno de ser teu filho. Mas me faça igual ao jornaleiro, pai, que eu tenha pelo menos a dignidade de sentar na mesa, como o senhor faz com os seus empregados. Me faça eu sentar na tua mesa, pelo menos eu comer. Mas eu não tenho mais direito nenhuma herança disso. O pai manda lá chamar o seu servo, dá aqui o anel de filho, devolve a ele a dignidade, toma banho, mata e faz uma festa, porque esse filho morreu e reviveu, se perdeu e se achou. Atitude. Toma atitude quem se perdeu, vai para os pés do Senhor Jesus, busca perdão, ele é misericordioso, e vamos andar na luz da palavra de Deus. Bem, meus amados, vamos dar a continuidade. Vamos ver também em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos ver aqui o poder de Cristo. Capítulo 2, versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus exaltou Cristo, nosso Senhor Jesus, soberanamente, soberano, acima de tudo, e deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Cristo está acima de todos os nomes, irmãos, de todos os nomes, acima dos nomes do céu, acima dos nomes da terra. Ele é soberano. Está aqui, mostrando aqui, por isso que Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha que Deus entregou nas mãos dele. Vamos conferir mais um pouquinho, irmãos? Vamos ver em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos ver mais uma vez aqui. Olha o que diz aqui: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem? Cristo, como Filho de Deus, é superior até aos anjos. Por isso que Deus disse: a quem? Quem? Deus. Deus constituiu quem? Jesus Cristo, herdeiro de tudo. Por isso que ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, porque ele foi herdeiro de tudo. Ele é dominador de tudo, até da tua vida, até a vida do bandido, até a vida de Satanás, até a vida dos demônios. Tudo está no domínio de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? Aleluia. Agora, faz sentido quando nós lemos, irmãos, faz sentido quando a gente lê aqui, presta bem atenção, no livro de Lucas, capítulo 10, olha só essa passagem linda, olha como faz sentido. Jesus manda uma missão dos 70 discípulos. No versículo 17, o Senhor Jesus mandou os discípulos a pregar o reino, expulsar demônio, curar os enfermos onde tivesse. Lá no versículo 17, diz assim: e esses 70 voltaram com muita alegria e dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos obedeceram. Quer dizer, sujeitaram, é que obedeceram. Aí um deles disse assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. Irmão, Satanás ainda, antes de Jesus ressuscitar, Satanás subia até o céu. Isso é provado até no livro de Jó, que o diabo subia lá no céu. Você pode ver que quando os filhos de Deus se reuniam, o diabo entrava lá dentro. E Jesus: o que fazes aqui? Ah, eu dei uma volta pela terra, o dia por ela, passei por ela. Viste o meu servo Jó lá na terra, homem temente, assim. E aí você sabe toda a história. Então, prova que o diabo subia lá no céu. E quando o diabo estava lá no céu, Jesus deu autoridade aos seus discípulos expulsar o demônio. Ser humano, expulsar demônio. Presta atenção. Nós somos ser humano. Nós, em Cristo Jesus, podemos expulsar o demônio com a autoridade de Jesus, porque todo o domínio está sobre ele. É isso que muitos crentes não sabem, irmão, e precisam entender. Aqui, irmãos, quando eles voltaram com Jesus tinha dado autoridade a eles, como ele pode dar autoridade a todos vocês, eles voltaram todos felizes. Aí um deles disse que via Satanás como um raio cair do céu. Por quê? Quando Satanás viu que os discípulos de Jesus estavam
dominando os demônios, expulsando eles. Os demônios não tinham mais poder para ficar ali, por causa do poder de Jesus, da autoridade de Cristo, que estava nos discípulos. Todo o poder maligno estava se afastando e havia libertações, obras, e o reino do evangelho do céu estava avançando. Satanás precisou correr na terra, porque os seus súditos estavam perdendo esta guerra. Deu para entender isso? Naquele momento, os demônios estavam perdendo a guerra, porque os seres humanos, que eram os discípulos de Jesus, na autoridade dele, estavam vencendo. Mandava limpar todas as casas que aceitavam o evangelho, estavam sendo limpas e estavam recebendo o reino do céu, o evangelho de Jesus Cristo. Aí, irmãos, nós vejamos aqui no versículo, por isso que Satanás caiu, veio correndo para correr, ajudar o súdito, mas não prevaleceu. Sabe por que não prevaleceu? Olha o que Jesus disse aqui, por isso que o diabo não prevaleceu. Presta atenção no versículo 19. Jesus falou para os seus discípulos: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Pisar é estragar as obras dos demônios, pisar nas obras dele, desfazer as obras deles. E aí Jesus fala, aqui fala assim, vírgula, e toda a força do inimigo. Veja, toda a força do inimigo. Quem é o nosso inimigo? É Satanás, é o diabo. Toda a força do diabo também é pisado, é desfeito. Por isso que o diabo desceu como raio à terra e não pôde fazer nada, porque a autoridade de Cristo é muito forte. Então veja que antes dele falar que é me dado todo o poder no céu e na terra, ele já tinha poder também aqui para dar autoridade aos seus discípulos. Aí nós vemos aqui que Jesus fala assim, ó, eu tenho que repetir isso para vocês, ó. E vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Prestou atenção nisso? Jesus está dizendo na autoridade dele que nada vos fará dano algum. Irmãos, muitas vezes, isso aqui eu tenho visto muito crente dizendo assim, há alguma necessidade de uma casa que tem um endemoniado, e às vezes temos que ir para expulsar os demônios. Aí alguns irmãos falam assim, eu não vou não, porque quando expulsa o demônio de lá, ele anda e não acha lugar, então ele vem na nossa casa e vem atormentar. Irmãos, a Bíblia não fala isso, viu? Se vocês ouvirem essas coisas, a Bíblia não fala assim, não. A Bíblia fala que toda a força do inimigo também é destruído e não vai fazer dano algum a vocês. Agora, se vocês falar desse jeito, vocês estão profetizando e permitindo, mas a palavra está dizendo que nós temos a autoridade de Cristo. Claro, irmão, tem que andar com ele, tem que ter testemunho, tem que andar na veracidade, tá? Porque não é para todos, não. Para quem anda em mentira, engano, vai passar vergonha. Mas quem anda na autoridade de Cristo, como esses discípulos aqui, pois é, eles tinham essa autoridade. Então, o domínio, irmãos, o domínio de Cristo passou até para nós essa autoridade. Vocês entenderam isso? Louvado seja Deus. Então, nós vimos que, agora, esse Hebreu 1:2, nós lemos aqui e vimos que Deus constituiu Jesus como herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Por quem fez o mundo. Porque o verbo era Cristo, Cristo estava na boca de Deus. Deus falava, haja luz, haja isso, e Cristo ali operando também conjuntamente com seu Pai. Amados, vamos ver em outra passagem, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Vamos lá. 1 Pedro, primeiro apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 22. Olha o que diz aqui. Glória a Deus. O qual está à destra de Deus. Quem está à destra de Deus? Jesus Cristo. Tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeito aos anjos e a autoridade e a potência. Então, veja, irmãos, Jesus está ali ensinando os discípulos na Galiléia. Numa outra passagem, nós vamos ver que Jesus foi elevado aos céus. Eles viram, mais de 500 pessoas viram, discípulos viram, e os anjos disseram, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Cristo que subiu, ele voltará para buscar, né? Nós. Olha que coisa linda. Então, aqui, irmãos, voltando aqui,
a respeito de Jesus, ele está na destra de Deus, ele tem subido ao céu, isso foi visivelmente a todos os discípulos, havendo tudo sujeitado, quer dizer, tudo obedeceu, né? Até os anjos obedeceram, as autoridades da terra e as potências, os demônios, tudo está obedecendo a Cristo Jesus. Amados, vamos ver agora em Apocalipse, que é o último verso que eu quero mostrar para vocês, no capítulo 17, versículo 14. Olha o que diz aqui. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Esses combaterão contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. E o Cordeiro os vencerá. Por quê? Por que ele vai vencer? A resposta está aqui na própria Escritura. Porque é o Senhor dos senhores. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Senhor dos senhores. E o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamado eleitos e fiéis. Olha aqui, irmãos, agora está falando da nossa vida, ó. E vencerão os que estão com ele. Vocês estão com Jesus Cristo? Todos estão com Jesus Cristo? Estão andando na sua doutrina, no seu ensinamento? Estão andando na santidade, consagrando a ele? Então, aqui está a sua vitória. Vencerão os que estão com ele. Chamados. Quem são chamados? Vocês. Se andam com Cristo, e tudo isso que eu disse agora, vocês são chamados de eleitos e fiéis a Deus. Porque quem anda com Deus são fiéis. Quem segue a doutrina de Jesus são fiéis a Jesus. Quem anda no conselho de Jesus são fiéis a Jesus. Entendeu? Tem crentes que são fiéis e tem crentes que não são fiéis. E Jesus só vai salvar os fiéis, tá? Lembra das 10 virgens, a prudente, 5 loucas? As prudentes entraram nas bodas. E as loucas? Salvaram? Não. Entrou na boda? Não. Tá vendo, irmãos? Lembra daquele que construiu a sua casa na rocha e o outro construiu na areia? O da rocha permaneceu em Cristo? Sim. E o da areia? Foi grande a sua queda e foi muito grande. Perdeu tudo, perdeu até a sua vida. Não tem como recuperar mais. Então é isso. Cristo vai salvar os fiéis. Tá bom? Então, nós precisamos rever em nossa vida se somos fiéis ao Senhor de verdade, ou somos meramente crente. Só ter título de crente. Bem-aventurados sois vós, que vocês são cristãos, pequenos cristos, andando nas pisadas de Jesus Cristo, andando conforme os seus ensinamentos. Então, vocês são fiéis ao Senhor. Oh, glória a Deus. Amados, voltamos aqui à palavra. Então, o Senhor Jesus, quando ele falou isso, agora nós vamos ler o versículo 20 para terminar, tá bom? Aí nós vemos aqui, irmãos, no versículo 20, diz assim. Glória a Deus, né? Continuando ao versículo 19, perdão, eu falei o versículo 18, precisamos falar do versículo 19. Portanto, aí Jesus, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos. Olha o que ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos ver o que Jesus está ensinando aqui, irmãos. Vejamos que ele está falando para os seus discípulos, para que Jesus deu uma ordem de estender essa missão para os discípulos, mandando que eles fossem andar pelo mundo, começando por Jerusalém, né? E ele andasse pelo mundo, estendendo essa missão para todos os homens e mulheres, né, no mundo inteiro, né? E falar a respeito de Jesus Cristo, a respeito do reino de Deus, né? E qual é o significado do batismo? Porque ele diz que é para ensinar as pessoas. Irmãos, presta atenção. Jesus já falou isso para nós. Primeiro tem que ensinar as pessoas, depois evangelizar as pessoas e depois fazer as curas. Jesus fazia isso. Jesus primeiro ensinava, depois ele evangelizava e depois ele curava os enfermos. Isso está em Mateus capítulo 4, e eu não lembro agora o versículo, mas no capítulo 9, versículo 35 também tem. Irmãos, é só para registrar aqui, para nós não errarmos, irmão.
Tá bom? Deixa eu só ver aqui um instante, tá? Para nós não errarmos, que Jesus ele ensinava na Galileia, depois ele anunciava o evangelho, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, e depois ele ia e mostrava as curas. Bom, vamos aqui na passagem final. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele pediu para ensinar. Irmão, então, o que o batismo marcava na vida dos cristãos? Como marca na vida nossa de hoje? Então, amados, nós vemos aqui nas Escrituras que o batismo ele marcava a entrada da pessoa na comunidade da fé. Nós entramos na comunidade da fé. Olha só, hoje nós estamos aqui numa comunidade, uma união, um amor, todos batizados, outros vão ser batizados, mas todos estão aqui juntos, nessa união, na fé. O batismo mostrou isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Essa é uma referência da trindade, do poder de Deus na nossa vida. Então, irmãos, nós vemos aqui, irmãos, com essa compreensão da natureza, da identidade, né? Nós vemos aqui a identidade de Jesus como Deus, porque é em nome do Pai, Deus, em nome do Filho, Jesus, o Cristo, em nome do Espírito Santo. Então, nós estamos vendo aqui que essa natureza, ela traz a identidade do nosso Senhor Jesus como Deus. Então, isso é requerido também, né, irmãos? Antes do batismo, Jesus está ali, e agora nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus, como está aqui as Escrituras Sagradas mostrando e nos relatando. É isso que o batismo nos mostra. Nós fazemos parte dessa comunidade cristã, na fé em Jesus Cristo. Somos irmãos em Cristo Jesus. Então, essa é a missão. E através disso, né, o Senhor faz esta obra maravilhosa. Versículo, nós podemos ver essa confirmação. Vamos ver lá no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 10. Vamos ver o que estaria escrito ali. Isaías, no capítulo 52, versículo 10, diz assim, ó. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez o caminho no fundo do mar, para que passasse os remidos? Olha só, não foi Deus que fez isso, irmão? Secou o mar vermelho? Os remidos quem era? Vocês lembram que ele tirou o povo lá do Egito? Foi o próprio Deus remiu eles. Agora Cristo é que está nos remindo também. A profecia justamente dessa passagem do versículo 19, que Jesus está pedindo, ide e ensinai. Então o Senhor Jesus está buscando os remidos. E nós temos essa missão. Irmãos, vocês têm missão de evangelizar, irmãos, cada um de vocês. Vocês não são um mero só corpo de Jesus e membro de Jesus. Membro trabalha. Membro precisa trabalhar. Nós temos que nos evangelizar. Amados, uma coisa que o diabo está fazendo, e nós temos que estar acordados. Muitas pessoas estão presas em redes sociais, presos nos filmes de temporadas, de semanas, meses, e não está anunciando o evangelho como a palavra está dizendo. Vocês, se nós falar, somos discípulos de Jesus, todo mundo vai falar que é discípulo de Jesus. Qual é a ordem de Jesus? Para nós ensinar as outras pessoas. Cada um, como é que nós vamos ensinar? Fala assim, a gente, mas eu não sei ensinar. Não, ensinar é ler a Bíblia. Ajuda, fala, olha, eu te apresento Jesus Cristo. Se às vezes você não conseguir tudo, você vai pedir para um irmão, procura um servo de Deus, e o Senhor vai dando a graça e vai ensinando. É essa a nossa missão, é ensinar. Ensina os seus filhos. Pelo menos os seus filhos têm que ser evangelizados, tem que ensinar os filhos. Agora os filhos ficam de qualquer jeito, né? Não, irmãos, precisamos ensinar. É aqui que Jesus está dizendo. E as crianças, os jovens vão crescendo, tem que saber que tem que batizar para ser uma referência ali no povo de Deus, reconhecendo Cristo, seu Senhor. Vamos ver isso também, irmãos, no livro, aqui temos em Atos, capítulo 31, capítulo 2, versículo 38. Olha só, Atos, capítulo 2, versículo 38. Olha o que diz aqui, ó. Ato 2, versículo 38. Diz a palavra.
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Você viu o que Pedro falou? Pedro está ensinando esses homens. Foi as primeiras conversões que teve aqui, que foram quase 3.000 almas. E, olha só, Pedro seguiu a risca que Jesus disse: ide ao mundo e ensinai-vos. Irmão, é simples, se você encontrar uma pessoa, está aqui na Bíblia, ó, você aprendeu aqui, você só vai transferir da Bíblia para a pessoa. Você fala, olha, em tal lugar, por isso tem que ler a Bíblia. Olha que está aqui em tal lugar. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, a primeira conversão que teve naquela época de Pedro, Pedro disse para aquelas pessoas, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. E no dia de hoje é isso. Você precisa se arrepender, venha para Jesus, ele perdoa os teus pecados, e você vai receber o dom do Espírito Santo. Olha aí, você está ensinando aquela pessoa. Ela não sabia que ela tinha todo esse pecado. Ela não sabia da gravidade do pecado dela. E ela não sabia que Jesus tem esse poder. Todo mundo fala que Jesus é bom, salva, mas não conhece a fundo. Olha aqui, ó. Pedro seguiu o ensinamento de Jesus ou não seguiu? E é difícil para nós seguir esse ensinamento? Não é. Está na Bíblia. O que nós precisamos é nos dedicar à palavra de Deus. Quando se dedica, a palavra sai das Escrituras e ela começa a viver em nosso coração. Por isso que, às vezes, você vê que Deus dá a graça de falar, e eu não estou falando isso por orgulho, em nome de Jesus, que me guarde disso. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, as palavras começam a ser gravadas no nosso coração, e a gente lembra do capítulo, lembra do verso, e começa a reviver a palavra, tira a palavra do coração para a boca, e os que estão ouvindo têm fé, crê, e aí começa a obra da vida deles também. Assim é na vida de vocês também, tá bom? Isso não é só comigo, é com todos vocês. Amados, vamos também ver em Romanos, capítulo 10, versículo 18. Romanos, capítulo 10, versículo 18. Aqui diz assim, ó. Sobre a liberdade, né, absoluta da graça de Deus. Ele diz aqui que logo, pois, compadece de quem quer. Quer dizer, Deus, Jesus, o Senhor nosso Deus, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Ele está mostrando aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, ele fez isso aí na vida de Faraó também. Então, a palavra, olha, ele está falando isso aqui referente a Faraó. Faraó, ele endureceu o coração de Faraó, né? Para mostrar as maravilhas deles, que hoje todos vocês têm as maravilhas de Deus. Então, ele que entra no coração, você anuncia o evangelho e Deus vai fazendo a obra, tá bom? Vamos ver aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Vamos ver o que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto ao seu santo. Olha que mistério, irmãos. Aqui está falando sobre o combate no seu ministério, né, que ele teve, um trabalho. Então, ele está dizendo aqui, irmãos, que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em que todas as gerações, e que agora foi manifesto ao seu santo. Irmãos, o que foi manifesto aos seus santos? Nós vemos no versículo 27. Olha o que é o mistério. As quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, desde o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança e glória, a quem anunciamos e admoestamos a todo homem, ensinando, olha, conforme Jesus pediu, ide ao mundo ensinando, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, que é do céu, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Somente pela palavra o homem fica perfeito em Cristo Jesus. Tá bem? Irmãos, a nossa missão é ensinar e também aprender. Isso vem de Jesus. Tá bem? Nosso Senhor Jesus. Irmãos, por isso que Deus abençoe vocês por aceitar e aprender na Bíblia Sagrada. Bom, vemos essa obra. Agora o último verso está terminando, tá? O último verso é o 20. Aí, o que Jesus falou? Jesus falou assim, ó.
ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus está pedindo, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Aqui no 19, ele disse para ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele repete no versículo 20, dizendo, ensinando-a as guardar. Irmão, o que Deus está dando a graça de ensinar hoje aqui, através da Bíblia, não é uma história, não é um filme que você vai assistir e depois você passa para um outro filme e aquilo lá está esquecido. Não. Aqui está dizendo para guardar. Guardar no teu coração, dentro da tua alma e praticá-la. Ele está dizendo para guardar todas as coisas que eu vou tenho mandado. Irmão, todos os ensinamentos têm que ser guardados. Jesus está mandando isso. Eu estou ensinando vocês no dia de hoje através da palavra de Jesus. Não meu ensinamento, mas o ensinamento dele. E eu também estou guardando. E eu com vocês. Então, vamos ver isso também no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim. Eu queria só voltar, antes de Atos, eu queria voltar em Mateus, capítulo 19, versículo 20. Primeiro, vamos em Mateus, capítulo 19, versículo 20. Isso aqui é muito interessante. Aí nós vamos para Atos, tá? Olha aqui, ó. No capítulo 19, versículo 20, ali está se falando sobre o mancebo rico. Quando Jesus estava vivo, aquele mancebo se aproximou-se de Jesus, né? Ele tinha falado para Jesus, bom mestre, como eu farei para conseguir a vida eterna? Né? E Jesus, então, ele falou, por que me chamas de bom? Não há bom senão Deus, né? Mas se você quer entrar nos céus, ter vida eterna, guarda os mandamentos. Olha aí, tá vendo? Jesus está nos ensinando os mandamentos. Então, para quê? Isso é eles lá. Mancebo, Jesus falou, guarda os mandamentos. E os judeus guardavam, irmãos. Veja só. Aí disse aquele mancebo, falou, quais? Jesus disse, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o mancebo responde para Jesus e diz, tudo isso eu tenho guardado, por isso que eu chamei vocês no Mateus capítulo 19, versículo 20. Olha o que esse mancebo diz, no versículo 20. Disse o mancebo, tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade, e que me falta ainda? Você viu? Então, ele tem guardado os mandamentos. Aí, Jesus aqui, vocês veem, você quer ser perfeito mesmo? Vende tudo que você tem e segue-me, né? E ele ali, vocês sabem a história dele, que o coração dele era na riqueza, e ele foi embora triste. Quer dizer, ele não guardou o mandamento do Senhor. Ele estava guardando em parte, mas a riqueza foi mais forte. É isso que nós temos que tomar cuidado, tá? Agora vamos para Atos 2, 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Olha o que diz aqui. Glória a Deus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vendo, irmãos? Está vendo? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Na verdade, a doutrina dos apóstolos era exatamente o que os apóstolos guardaram, o que Jesus ensinou ele. O ensinamento é de Cristo, veio da fonte da vida eterna, Cristo. E ensinou ele, eles passou para os demais. O ensinamento dos apóstolos é o que eles aprenderam com Jesus. Entendeu? É uma coisa só, não são dois ensinamentos. Jesus disse aqui na palavra que ele falou assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus não estava mais com aquelas pessoas. Se tivesse com aquelas pessoas, elas iam dizendo que estavam guardando a doutrina de Jesus. Mas quem estava era o apóstolo, e o apóstolo estava ensinando o que eles guardaram para ensinar os outros a guardarem. Por isso que está falando sobre a doutrina dos apóstolos. O apóstolo estava com Jesus, tá bom? E aqui naquela comunhão, também na partir do pão, na Santa Ceia, enfim, tudo isso. Então, amados, aqui está a obra de Deus. E aí Jesus disse, guardar todo o que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, Jesus prometeu a eles, e Jesus foi com ele até o fim da vida de todos eles, de Pedro, João, Tiago e todos os demais. Agora é a nossa vez, a vez de cada um de vocês. Nesse século de 2021, o Senhor
também está conosco até a consumação do século. O que é a consumação do século? Até o fim do mundo, até acabar. Então, como nós estamos hoje, ele está conosco também. Quando nós partimos dessa terra, ele está com os nossos filhos, eles estarão com os outros discípulos, eles estarão com os próximos, até acabar a terra, até acabar o fim, tá bom? Então, até o fim de tudo, o fim das coisas do Senhor. Essa é o conselho, é a leitura da Bíblia. Pela bondade e graça de Deus, acabamos de terminar todo o capítulo de Mateus, do 1 ao 28. O Evangelho de Mateus já está todos aqui esclarecido em nome de Jesus Cristo. Breve nós vamos entrar no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, depois de Lucas e de João. São 4 os evangelhos, tá bem? Esta é o conselho da palavra de Deus, dos ensinamentos da Bíblia. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória Glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. Toda Deus é glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus.